Bem-vindos ao canal de Diversão e Conhecimento. Espero que o canal seja uma bênção em sua vida. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância. Muito bem, ó. Bem-vindos a você, o canal Diversão e Conhecimento. Nosso canal hoje está trazendo um assunto científico, não é científico ou está fazendo teste científico, mas é um pensamento científico sobre o formato da Lua, né, e as suas fases. Esse vídeo, eu fiz o melhor que eu pude de falar o que o cara está querendo dizer ali. Ele fez um teste, ele fez um teste dizendo que a Lua poderia ser côncava. Aí ele faz ali, ele explica tudo certinho e diz ele que em sânscrito as fases da Lua, na sua raiz da palavra, a etimologia da palavra, significa essa palavra, tipo, como se fosse uma tigelinha. Então o cara tá mostrando que a Lua poderia ser dessa maneira. É muito interessante esse vídeo. Então eu não dublei, tá? Eu só estou tentando falar o máximo possível do que ele está falando, porque eu usei a legenda do Google, que é horrível. Não legenda, não tem como nele, a forma de verbo, tudo. Então é só para vocês terem uma noção, tá, do que ele está falando. E creio eu que vai aparecer mais coisas aí sobre esse assunto. Então fiquem com Deus aí. Espero que o vídeo possa trazer aí um conhecimento a mais, né? A todos. Olá, terra plana, terraplanistas, pesquisadores, debatedores e debunkers. Será que a Lua seria côncava? Se olharmos para a forma como o idioma tailandês se descreve as fases da Lua, o que podemos pensar é como ela fosse uma tigela. As antigas palavras para... Se pensarmos que a Lua poderia ser uma tigela, as palavras antigas usadas têm as suas raízes em sânscrito. E a astronomia daquela época, nós podemos ver que a palavra é uma tigela. O que nós estamos vendo aqui, que ele está dizendo que em sânscrito, parece que as fases da Lua têm suas raízes em sânscrito. E o que ele está falando aqui parece que a astronomia da época, né, achava que existe registro que seria uma forma de tigela. Que a palavra leva a isso, né? É o que eu estou entendendo que ele está falando. Diz ele que a palavra é Quan Chi Quan, que é essa palavra em sânscrito. E ele está falando que é muito interessante. Ele está falando que como nós podemos ver aqui nessa tigela, que o concavado dela é mais fundo, né? Aí ele pega um pirizinho menorzinho. Ele está falando aqui que pegou uma tigelinha igual e aí ele passou aqui um papel de seda. Ele vai fazer um teste igualzinho como a Lua faz. Diz ele que a sombra com a bola é diferente do que faz com um objeto côncavo. Diz ele que não dá para ser com essa parte áspera, não dá o mesmo reflexo, tem que ser mais liso. Mas quando volta para dentro do côncavo, diz ele que a sombra é muito parecida com a da Lua. Diz ele que é muito parecido com as fases da Lua, com esse formato. Assim como ele mostra nessa ilustração. Aí ele fala para você olhar da esquerda para a direita. Ele está falando que ele vai suavizando levemente, ó, a sombra, até ficar a lua cheia. E aí nós temos ali no meio, até chegar a lua minguante. Aí ele vai falando que a sombra rasteja dessa forma. É diferente quando ela chega no final. Nós podemos ver na ilustração, né? Ele está dizendo aqui que é diferente dependendo do lado que você olha. Se você estiver no Equador é de um jeito, se você estiver no ponto norte do hemisfério você verá de outra maneira e no sul de outra maneira.
mas sempre vendo do leste para o oeste. Se nós repararmos na sombra da Lua, na parte superior da Lua, se você olhar a partir de um outro lugar, sendo do norte, você vai ver que é diferente. Assim como ele está mostrando na ilustração, ele chama de linha terminadora, né? Diz ele que é bastante estranho, porque ele fala que tem aqui, ó, uma sombra circular crescendo, e depois fica quase uma linha reta. Mas diz ele que pode se ver em seguida outra linha se tornando curva, na fase de declínio, né? Como ele está mostrando. Ele vê que não é a mesma coisa. Ele está dizendo aqui que a sombra é diferente na hora que está crescendo e na hora que está fazendo a sua fase de encerramento. Diz ele aqui que parece ter um dente exterior. Diz ele que a sombra na fase de declínio parece ter um recuo. De modo que este realmente, diz ele que isso realmente sugere que estamos olhando para algo que é côncavo, porque senão se formaria a sombra dessa forma. Que a sombra é criada pela borda, como ele está mostrando na ilustração aí, tá vendo? Ó? É muito interessante, né? Ele colocou uma vela representando o Sol e o côncavo, né, o pirizinho côncavo, né, que é a chavena que ele fez, ó. Aí ele está ilustrando como seriam as fases da Lua e a sombra que faz, ó, a depilação que acontece nas fases da Lua. À medida que você afasta a tigela, você vai criando a mesma característica das fases da Lua. Se você levantá-lo acima da luz, então poderíamos ter esse... isso é o que sugere, né? E se encaixa muito na Terra plana. O Sol e a Lua praticamente no mesmo nível. Tá vendo? Na Terra plana, o Sol e a Lua estariam quase no mesmo nível. Por isso que faz esse tipo de movimento. Se você reparar o fulgor da vela se estende para um certo limite na mesa. Este poderia ser, ele quis dizer o seguinte, que a luz da vela só vai até um ponto, porque se afastar mais a tigela já não reflete mais, então ela teria que ter uma distância, como é sugerido na Terra plana. Ele está dizendo que a depilação vai diminuindo à medida que a tigela côncava cria sua própria sombra, a sua própria sombra, como podemos ver aqui. Ele está dizendo que você afasta, mas ainda a Lua consegue refletir uma boa parte da luz da vela. Existem argumentos sobre a Lua refletindo a luz solar ou produzindo a sua própria luz. Eu gostaria de propor que temos uma combinação dos dois acontecendo aqui. Nós podemos ver sombras e reflexão da luz, mas à medida que passa em frente da vela, tuz um efeito translúcido. E talvez isso é o que também está acontecendo através da Lua, a sua própria luz, a luz fria que vimos nos varia de temperatura. Parece que ele está dizendo aqui que a Lua parece que ela muda a temperatura dela conforme o Sol está mais perto dela. Ela se torna mais clara com isso. Diz ele que tem experimentos, estão fazendo experimentos sobre a luz da Lua. Diz ele que isso parece estar muito claro, que é diferente do que a luz. Diz ele que dá para perceber que quando o Sol se afasta da Lua e esse movimento que ela faz, ela tem um resfriamento e com isso, com a sua sombra, né? Diz ele que a natureza mostra isso, né? Esses reflexos, esses reflexos estão na natureza, né? A Terra não é uma bola, a Terra não é uma pera, a Terra não fica girando assim de qualquer maneira. O Sol não se encontra tantas milhas da Terra, quem crê nisso é uma tremenda bobeira. O próprio Einstein já disse, gravidade não existe, e acreditar nisso é uma tremenda tolice. A curvatura da Terra ninguém pode encontrar, ninguém pode achar, pois curvatura não há. É tão fácil desmentir essas
a terra é plana, a terra é plana, a terra é plana, a terra é gelado, na verdade é uma borda. Minha gente acorda, não se deixe iludir. Essa balela de espaço é um tremendo fiasco do aquário de Deus, não consegue sair. É tão fácil desmentir essas mentiras levianas. Basta observar pra ver que a terra é plana, a terra é plana, a terra é plana, a terra é plana, a terra é plana. Não se esqueça de se inscrever. E fiquem com Deus. Saia da ignorância.